Tudo na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vim contar para vocês aquela geração, gerações de jogadores que conseguiram conquistar a Champions League do seu país, jogando com o seu clube, do seu continente, e conseguiram vencer a Copa do Mundo. Temos jogadores brasileiros, e por sinais grandes jogadores brasileiros, que conseguiram essa façanha de conquistar o título mundial e a Champions League pelo seu clube. E também temos alguns jogadores brasileiros que não conseguiram essa façanha. Mas hoje eu vou contar para vocês alguns jogadores que conseguiram. E não são poucos, são muitos. Então, antes disso, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixa o like, compartilhe e comenta. Me ajuda muito, não cobra nada, vocês não pagam nada e só me ajuda a fortalecer o meu canal. A quem já é inscrito, compartilhe o meu vídeo. Também, como eu disse, só vai me ajudar. Vejo grandes youtubers reclamando que os canais deles também não estão sendo indicados pela plataforma. Então imagine o meu, que é menorzinho, pequenininho, Então preciso da ajuda de vocês. Então vamos lá conferir esses jogadores que conseguiram essa façanha. Antes de começar pelo brasileiro Mazzola, muito prazer, eu sou Fernando Martinelli aqui do canal História do Esporte. O brasileiro Mazzola foi campeão em 1958 da Copa do Mundo pela seleção brasileira, junto com a geração do Pelé, do Pepe, Mengal, ele estava ali, Zagallo, ele estava ali no meio e foi campeão mundial com a seleção. 5 anos depois, ele conquistou uma Champions League jogando com o Milan lá na Itália. E nessa, ao lado do Marizzino, que também já tinha conquistado uma Copa do Mundo com a sua seleção italiana, também ao lado do Mazzola, mas falando especificamente do brasileiro, eles conquistaram a Copa do Mundo e o Mundial de Seleções com cada um sua seleção. E principalmente o Mazzola, que foi campeão com a geração do Pelé. Ele foi o único que saiu dessa geração, foi atuar na Europa, e conseguiu vencer a Champions League. E tem 1966 Bob Charlton. Ele foi um dos grandes jogadores da Inglaterra e junto com a sua geração que venceu o Mundial da seleção da Inglaterra, primeiro e por sinal único até hoje da Inglaterra, foram campeões em 1966 com a seleção. Logo em seguida ele venceu com o Manchester. Junto com Nob Stiles, Bob Charlton conseguiram com o Manchester vencer 3 Champions. Junto com a outra geração também do Callaghan, bicampeão que fazia parte dessa geração, conseguiu 2 títulos com o Liverpool. Essa geração da Inglaterra que venceu o Mundial de 1966 conseguiu essa façanha de jogadores conseguirem também a Champions League. 2 pelo Liverpool, 2 pelo Manchester, e 1 pelo Liverpool. E temos a geração do Beckenbauer. Beckenbauer que fazia parte, naquela época existiam 2 Alemanhas, na década de 70, que se situou até a década de 80 com a queda do Muro de Berlim. Existiam 2 Alemanhas, O Beckenbauer fazia parte da Alemanha Ocidental, que, como eu disse, logo depois se tornaram uma Alemanha só, se juntando a Ocidental e a Oriental. Em 1970 surgia a geração do Beckenbauer, que atuava pelo Bayern de Munique, venceram tudo pelo Bayern de Munique. Naquela geração tinha grandes jogadores como esses: Steph Meyer, Bert Brittain, Beckenbauer, Schweiss Becken, Gerd Müller, Willy Wonners e Rep Kaplan. Eles eram jogadores que faziam parte do Bayern de Munique, que venceram tudo, incluindo a Champions League. Em 1974, essa geração levou a Alemanha, que naquela época era a Alemanha Oriental, a ser campeã mundial. Essa geração fez história, marcou um marco na seleção e na história da Alemanha, como uma geração que conseguiu vencer todo. Esses jogadores venceram tanto dentro do seu clube como na seleção alemã. Na história falam que era uma grande seleção e a gente sabe que pela história nos mostra que Beckenbauer era um dos grandes e maiores zagueiros da história do futebol. Falar de 1982 não tem como lembrar da maravilhosa, esplêndida seleção brasileira de 82, certo? Concordam comigo? Se não concordam, deixam aí embaixo. E ao mesmo tempo já se inscreve no meu canal, ative o sininho, deixa o like, compartilha e comenta. Só que essa seleção de 82 perdeu para uma geração que tinha Paulo Rossi e Baresi, um dos zagueiros
belíssimos que a Itália teve. E Paulo Rossi, um dos atacantes que foi machucado, né, e entrou ali na fase final da Copa do Mundo e infelizmente enfrentou o Brasil, eliminou o Brasil e levou a Itália a ser campeã do mundo. A Itália, essa geração da Itália com Baresi e Paulo Rossi conseguiram ser campeão mundial em 82 e depois eles conseguiram a façanha de ser campeão da Champions League, né? E naquela geração tinha os campeões rossoneiros, que foram campeões da Champions, tinha o Baresi, como eu já disse, Galli e Massaro. Eles foram campeões da Champions League com o Milan. Com a velha senhora foram Marco Tardelli, Antonio Gabrini, Sirie, Paulo Rossi, foram campeões pela velha senhora. Então esses jogadores foram campeões da Copa do Mundo e depois, logo em seguida, foram campeões da Champions League. 1990, com uma geração de novo da Alemanha, mas agora já unificada, com uma Alemanha só dentro da Europa. Essa geração venceu. Rudi Völler foi campeão com o Olympique de Marseille, isso mesmo, um time francês campeão da Champions. Até hoje é o único campeão francês que tem uma Champions League. Pelo Borussia Dortmund foi o Kohler, o Müller, o Karl Heinz, o Rütter, pelo Borussia. E pelo Real Madrid, o Ilgner, Paulo Ilgner. Ele foi o goleiro titular de 1998 e 2000 daquele Real Madrid campeão da Champions League. Geração da França, 98, Zidane, Henry, entre outros. Eles foram campeões mundiais em 1998 pela seleção francesa. Arrebentaram naquela Copa do Mundo praticamente. O Zidane apareceu para nós, né, para o mundo, né, como grandes jogadores. E eles foram campeões, né? O Zidane foi campeão da Champions em 2002 com o Real Madrid, e o Thierry depois foi campeão com o Barcelona, naquele fantástico time do Barcelona de Pepe Guardiola, Messi e companhia, de 2008 e 2009. Os dois conseguiram essa façanha para sua história particular, ser campeão mundial com a sua seleção e depois ser campeão da Liga dos Campeões com os seus clubes. 2002, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Os dois também conseguiram essa façanha. Kaká, teoricamente, ele estava na seleção de 2002, né, que foi pentacampeão mundial, e o Ronaldinho estava jogando. O Kaká era mais novinho, mas o Kaká ele estava lá, então é campeão mundial pela seleção brasileira. Não atuando, mas sim na reserva, mas estava lá, estava no grupo, então ele é um campeão mundial. Ronaldinho Gaúcho foi campeão com a seleção brasileira em 2002. E em 2004 e 2005 conduziu o Barcelona a ser campeão da Champions, a recolocar o Barcelona de novo em evidência, né? Trazer o Barcelona de novo como um grande clube. E o Kaká depois conduziu o Milan 2006-2007 para a Champions League e vencer naquela temporada a competição mais importante do continente europeu. Esses dois jogadores são os grandes jogadores que conseguiram essa façanha na história. Sem falar de, entre outros, como eu já disse, de Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, até mesmo o Roque Júnior, né, que estava na seleção de 2002, titular, e depois foi para o Milan de 2002 e 2003 e se consagrou campeão da Champions League. Mais uma vez temos a Itália, a geração de Nesta e Pirlo. Nesta, que atuava pelo Milan, e o Pirlo também foram campeões da Champions League 2 e 3 e depois campeão da Champions League 6 e 7. E depois, no meio desse período, né, foram campeões ainda da Copa do Mundo em 2006. Você vai falar, o Maldini. Infelizmente o Maldini não foi para aquela Copa. E o Buffon também é um marco que ele tem na história da carreira dele de não ser campeão da Champions. Ele passou a carreira dele inteira dentro da Juventus e não conseguiu, chegando em finais, mas não conseguiu essa façanha. Então Pirlo e Nesta conseguiu. Tem o Gattuso também, que foi campeão da Champions com o Milan e foi o campeão da Copa do Mundo em 2006 com a seleção italiana. Então é uma geração de jogadores italianos que conseguiram essa façanha. E temos a geração espanhola,
Geração espanhola que praticamente jogadores formados dentro do Real Madrid, dentro do Barcelona, né? Que tinha o Iniesta, tinha o Xavi, tinha o Busquets, tinha o Pedro, Davi Villa, Sérgio Ramos, Puyol, Casillas e entre outros, né? Todos eles foram campeões com a Champions. Casillas, Sérgio Ramos com o Real Madrid, Iniesta, Pedro, Busquets e Xavi pelo Barcelona. Chegaram na Espanha em 2010, e conseguiram essa façanha. Campeão da Champions com seus clubes e campeão da Copa do Mundo com a sua seleção. Alemanha. A Alemanha consegue juntar mais uma geração e conseguir a façanha de jogadores que foram campeões da Champions e campeão com ela na Copa do Mundo. Entre eles, Neuer, Kroos, Schweinsteiger, Khedira, Philipp Lahm e Müller. Todos eles praticamente no Bayern de 2002 2013 foram campeões da Champions. E em 2014, para consagrar essa geração, foram campeões mundiais com a sua seleção aqui no Brasil. Não vou lembrar daquela semifinal porque nos magoa muito, mas todos eles estavam nessa geração e conseguiram essa façanha. E chegamos à última Copa do Mundo, até hoje, né? Que foi em 2018, com a França campeã, sendo que esse ano temos a Copa do Mundo, no final do ano de novembro. Varane é daquela geração da França. Você vai me perguntar, Fernando, mas o Benzema não foi para a Copa do Mundo de 2018, né? O titular foi o Giroud, né? E o Giroud não tem Champions, só tem Copa do Mundo. E o Benzema tem Champions e ainda não tem a Copa do Mundo. Esperamos que não seja nessa temporada, esperamos que o Brasil vença, é o que todo brasileiro quer. Então, o Varane, até então, é o único jogador que foi campeão mundial pela sua seleção e numa temporada antes foi campeão da Champions com o Real Madrid. Lógico, você tem ainda o Mbappé, você tem ainda o Dembélé, você tem ainda o Pogba, que pode conseguir essa façanha de ser campeão da Champions, né, porque eles já foram campeões da Copa do Mundo. Como o Kanté também já conseguiu, né, ser campeão da Champions e ser campeão da Copa do Mundo. Então esses jogadores ainda têm chance. Como ainda o Neymar falou que é a última Copa, pode ser que ele consiga a Champions em 2014 e 2015 e consiga conquistar o Penta para o Brasil nesse ano de 2020. E eu vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouco extenso porque eu quis deixar bem certinho os jogadores que foram campeões. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ainda quem não é inscrito se inscreva no meu canal, me ajuda. Como eu disse lá no começo, alguns youtubers grandes aqui da plataforma não estão né, meio que reclamando que a própria plataforma não está indicando os próprios vídeos deles. Imagine o meu, que é um canal pequeno. Então, peço para vocês, imploro para vocês, se inscrevam no meu canal, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like, comentem aí embaixo, né? Vai me ajudar muito, para vocês não vão cobrar nada, né? E eu sei que vocês vão gostar dos meus temas aqui do canal. Então, espero vocês aí, quem não é inscrito, e aqueles que estão inscritos, muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Meu último vídeo, e embaixo, uma indicação minha, aqui para vocês se inscreverem, né, e ativarem o sininho. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até mais. Fui!